Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que essa palavra que tem sido ministrada, que ela possa chegar ao seu coração e que ela possa, em nome de Jesus, transformar a sua vida. Amém? Nós estamos no nosso 22º Devocional Família ao Reino, para a glória de Deus. E não se esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Deus te abençoe. Meus irmãos, hoje eu quero abordar um tema que é muito delicado e nós precisaríamos de muito mais tempo para poder aprofundar melhor nesse tema. Não sei se ainda no devocional ou depois, mas eu quero aprofundar esse tema, então a gente vai fazendo vídeos para poder a gente entender melhor. E hoje eu quero falar sobre esterilidade. Vamos lá? Muitos casais desejam ter filhos no casamento. Aliás, os filhos são parte do plano de Deus para o homem e a mulher, unidos no casamento, desde que Deus constituiu Adão e Eva a serem fecundos e multiplicar-se. As Escrituras ensinam que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa de Deus. Portanto, torna-se confuso e bastante desconcertante para um casal quando os filhos não são concebidos como planejamento ou desejado. A esterilidade é definida pela comunidade médica como a incapacidade de alcançar a gravidez. Casais que enfrentam problemas de esterilidade podem experimentar uma enorme carga emocional. No decorrer do tempo, sentimentos de abandono, de raiva, de autocomiseração e de tristeza, de baixa autoestima ou de culpa. Não importa o quanto o impacto da esterilidade afeta o casal, o sofrimento pessoal é sempre muito grande. Então, para isso, eu quero falar um pouco sobre algumas mulheres que foram estéreis na Bíblia. Vamos lá? Eu quero começar falando sobre Sara. A esposa de Abraão chegou a oferecer sua serva ao marido para gerar filhos por ela, pois era estéril e avançada em dias. No entanto, Deus disse a Abraão que ele teria um filho, e pela promessa que Deus estabeleceu com Abraão, sua esposa Sara, que se encontrara estéril, concebeu e deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Vamos lá ver? Está lá em Gênesis, no capítulo 18. Que diz bem assim, a partir do verso 9. Diz bem assim: Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, de onde estás? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes. Então, Sara, ela ficou estéril por um propósito.
Esse propósito a gente vai ver mais pra frente. Quero falar agora de Rebeca. Rebeca era esposa de Isaac, que também era estéril, e obteve a dádiva da concepção depois que seu marido orou por ela. Ela gerou Esaú e Jacó, 2 nações. A gente vai ver isso lá em Gênesis 25. A folha que ele levou. Justamente a folha. Gênesis 25, 21 e 22, diz bem assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quero falar também da mãe de Sansão. Vamos lá? Está lá em Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13, a partir do verso 2, que diz assim: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor e a esta mulher lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um. Agora, pois, guarda-te, não bebe vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. E tiveram muitas outras, Isabel, Ana, todas elas estéreis, que por conta de um acontecimento lhe foram concedidos o dom de gerar. Na Bíblia, o assunto de paternidade é um fio condutor que leva de Gênesis até Apocalipse. Quando nós estudamos, nós vemos que isso se deve ao fato de Deus ser eternamente Pai. Deus estende o seu amor, nos dando a bênção de sermos pais também. E Deus abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Assim também nos revela princípios de certeza sobre a dádiva de se gerar filhos. Vamos lá ver? Provérbios capítulo 17. Que diz assim: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Salmo 127, vamos lá. 127, a partir do verso 3, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Mas, entretanto, não apenas naquele tempo das Escrituras, mas hoje em dia nós vemos muitos casais que por algum motivo estão impedidos de participar dessa bênção de ter filhos, de gerar filhos. Mas antes de a gente entender isso, nós precisamos saber a diferença de esterilidade e de infertilidade. Vamos lá? Significado de esterilidade: ausência de capacidade que não é produtivo. Improdutividade: tendência para não produzir,
falta da capacidade para produzir resultados, falta, ausência, carência ou escassez. Infertilidade é a incapacidade de engravidar após tentativas numa gestação durante um período ou pelo menos um ano. Então, a esterilidade é quando você é incapaz de produzir algo, quando você é incapaz de gerar algo. Infertilidade é quando você não pode ter filhos. Ou seja, há mulheres inférteis e há mulheres estéreis. Em primeiro lugar, nós precisamos ver um princípio. A causa de toda a corrupção na criação de Deus é o pecado. Deus deu uma ordem: sede fecundos e multiplicai-vos. Deus não daria uma ordem se não pudéssemos cumpri-la. Em algum momento, essa ordem foi maculada. Em algum momento, essa ordem foi corrompida. Em algum momento, essa ordem foi desprezada. A criação original de Deus não existe esterilidade. Mas o pecado corrompeu essa criação até a níveis biológicos, a infertilidade. Então, em algum momento, desobedecemos essa ordem. A infertilidade pode vir acarretar por uma esterilidade espiritual. Cris, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você é estéril espiritualmente, aquilo pode tomar uma proporção tão grande que a mulher fica impossibilitada, ela fica infértil, ela não pode ter filhos. Então, por isso que a vida espiritual de uma pessoa ela é tão importante. Porque a esterilidade espiritual, a ausência da palavra, a ausência da comunicação com o Espírito Santo pode sim deixar uma mulher infértil. Alguns casais que ainda não tiveram filhos e estão tentando, fazendo exames, indo a médicos, investindo dinheiro nisso, e nunca se tem um resultado positivo, mulheres que se desgastam emocionalmente, homens que acabam por não conseguir se erguer no trabalho, não consegue, tem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que não consegue suprir a sua esposa, mulheres que são entristecidas por dentro, que são amarguradas por dentro, por não conseguirem, por insistirem tanto em ter filhos e não conseguir. Mas nós devemos nos lembrar que não são os exames que apontam a normalidade do nosso corpo, e sim a palavra de Deus. E ela diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, as mulheres que não conseguem ter filhos hoje é porque ainda não entenderam o propósito que Deus tem na vida delas. Sara tinha um propósito na vida dela. Se Sara não fosse estéril, até aquele ponto em que ela é entregue para o rei Abimeleque, ela teria gerado um filho dele. E aquilo não era propósito de Deus. Sara deveria ter um filho da promessa, um filho do seu marido, do seu senhor, Abraão. Então, se naquele momento Deus permite que Sara gere, ela teria um filho do rei Abimeleque. Mas isso não estava nos planos de Deus. Quando Ana entendeu o propósito de gerar um filho, ela teve. Então, enquanto Ana estava querendo ter um filho apenas para poder mostrar para Penina que ela também poderia gerar, que ela também poderia ser mãe, então enquanto ela estava com esse sentimento dentro dela, com esses pensamentos, ela não gerou. Mas a partir do momento que ela entendeu o propósito de Deus na vida dela em gerar um filho, ela gerou. Ela passou a não ser mais estéril. Então, a esterilidade dessas mulheres
não estava ligada a algo físico, mas a algo espiritual, a um propósito de Deus. Então você, mulher, que ainda não concebeu, não conseguiu gerar o seu filho, preste atenção nos propósitos que Deus tem estabelecido para a sua vida. Pode ser que você ainda não entendeu qual é o verdadeiro sentido que Deus quer que você gere. Não simplesmente gerar para ter um filho, para ter uma criança no colo, para comprar roupinha, para poder dar de mamar. Não. Há um propósito estabelecido em cada geração que Deus permite que a mulher tenha. Em cada filho que a mulher tem, há um propósito estabelecido por Deus. E como a gente viu, há um conjunto de fatores que colaboram para esse diagnóstico. A sua saúde física, a sua saúde espiritual. Nós encontramos homens e mulheres que não se conformam com uma situação que é contrária ao que Deus tem para eles. Então tem muitos casais que estão insistindo em algo que Deus disse que não. Tem muitos homens, muitas mulheres, muitos casais que estão tapando os seus ouvidos para ouvir a ordem de Deus. Só porque aquilo te fere, só porque aquilo te expõe diante da sua igreja, diante da sociedade. E aí tapam os seus ouvidos e não querem ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Então tem muitos casais que só porque a vontade de Deus é contrária daquela que eles estão querendo, eles não aceitam aquilo. E eles acabam se esterilizando espiritualmente. Somos todos aptos e capazes de gerar filhos saudáveis ao Senhor, mas nossas decisões erradas podem nos esterilizar espiritualmente. Muitas mães, muitas mulheres esterilizando seus filhos e se esterilizando quando não aceitam a vontade de Deus, quando não aceita, quando rejeita a palavra do Senhor, quando rejeita uma ordem dada pelo seu pastor, pelo seu marido, pelo seu profeta. Então, quando elas rejeitam, quando elas não aceitam, elas de uma certa forma estão se esterilizando. Sara, Rebeca, a mãe de Sansão, Ana, Isabel, essas mulheres, umas esperaram o tempo de Deus, outras tiveram que se alinhar e aceitar ao propósito do Senhor. Então, umas delas tiveram que esperar o tempo certo de Deus. As outras precisaram entender o propósito que Deus tinha para a vida delas. Quando elas entenderam, o Senhor a concedeu o direito de ser mãe. Hoje, a esterilidade atinge homens e mulheres, todos com potencial para gerar frutos bons, gerar amor, gerar confiança. Então, a partir do momento que Deus nos criou, Ele nos fez aptos para ter filhos, para gerar filhos segundo o coração dele, para gerar filhos em amor, para gerar filhos em obediência, em submissão. Mas nós estamos preferindo viver uma vida totalmente estéril e ensinando e imputando isso aos nossos filhos. Infelizmente, construímos um mundo caído em pecado, cujas consequências são devastadoras. O pecado não afetou somente os nossos atos, as nossas palavras, as intenções, mas afetou nossa mente, o nosso corpo, assim como o nosso DNA. Então, às vezes, o diagnóstico do médico, quando fala, mulher, você não pode ser mãe, muitas das vezes aquilo não tem nada a ver com o físico, não tem nada a ver com o seu sangue, com o sangue do seu marido, não tem nada a ver com as suas células, mas tem a ver com a posição que você tem tomado diante daquilo que Deus tem apresentado a você. E isso reverbera sim aqui, no seu corpo físico. Isso reverbera sim a desobediência que temos com Deus, a insubmissão, a rejeição da palavra. Isso reverbera no nosso corpo físico, isso reverbera no nosso DNA, isso reverbera não só nas nossas emoções, mas reverbera no nosso físico. Então, muitas mulheres hoje inférteis estão dessa forma porque estão se esterilizando espiritualmente. Amém?
Amém? Então, minhas irmãs, meus irmãos, que essa palavra tenha despertado você, que essa palavra tenha nos chacoalhado por dentro, para nós podermos começar a prestar atenção naquilo que nós temos entregado ao Senhor, prestar atenção nas respostas que nós estamos dando para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? E eu oro, e eu peço, e eu clamo, nós da missão Ressignificar, oramos e clamamos para que o Espírito Santo de Deus possa ir ao encontro de cada casal, de cada família, de cada lar, despertando cada um deles para o propósito que Deus tem estabelecido para a vida de vocês, amém? E que vocês tenham força, que vocês tenham ânimo, que vocês tenham coragem, que vocês tenham disposição para cumprir e realizar exatamente aquilo que Deus tem pedido a vocês, independente daquilo que for, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai querido e Pai amado. Senhor, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, com mais esse ensinamento, com mais esse despertar, com mais esse chacoalhar, Pai, nas nossas almas. Nós queremos sim, Pai, ser ministrados pela Tua Palavra, nós queremos sim ser corrigidos pela Tua Palavra, e nós te pedimos, Pai, que toda esterilidade espiritual que possa estar em nós, que possa estar, Pai, nos rondando, os nossos filhos, Pai, que hoje o Senhor venha trazer o entendimento de tudo isso, Pai, para nós, para que possamos, em nome de Jesus, Pai amado, quebrar com tudo isso, aniquilar tudo isso, com o poder que há em Ti, Pai, para que assim possamos gerar frutos dignos, Pai amado, de arrependimento, possamos gerar, Pai amado, não só coisas boas espiritualmente, mas sim filhos segundo o Teu coração, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.